meu jardim maravilhoso, tudo bom com vocês? Eu sou a Flower, designer e ilustradora, e o vídeo de hoje é sobre lettering. Finalmente veio aí o vídeo, né, que eu tinha prometido para vocês no último vídeo que eu soltei aqui no canal, que eu fiz um lettering da Shakira, de uma música da Shakira que viralizou muito, que contou toda a questão, né, do relacionamento dela, que acabou com o Piquet e tudo mais. E, para a infelicidade de nós todos, também tivemos outra pessoa, outra icônica artista, cantora, que também teve um relacionamento conturbado, uma possível traição, alguma coisa desse tipo, e que soltou uma música também, soltou uma shade, e não é ninguém mais, ninguém menos do que Miley Cyrus, a nossa antiga e eterna Hannah Montana. A Miley Cyrus fez uma música chamada Flowers. Olha que maravilhoso. Eu amei. Quando eu vi o título dessa música, eu falei, eu preciso fazer um lettering dessa música, independente de qualquer coisa, porque ela está falando comigo. Sim, eu acreditei nisso. Brincadeira. Mas o nome eu não podia deixar passar. E também a letra da música e a música inteira é muito legal. Tipo, é uma letra bem shade, porque em todos os lugares que eu já vi, já falaram, é uma letra que é como se fosse uma resposta a uma música do Bruno Mars, que o marido, namorado, a pessoa com quem ela esteve num relacionamento há um tempo atrás, ele dedicava essa música a ela e era como se fosse a música deles e tal. E aí nessa música, né, que o Bruno Mars canta, fala que o cara vai comprar flores pra ela, que vai dar a mão pra ela, que vai cuidar dela e tudo mais. E aí na música dela, ela já vai e responde que eu posso comprar minhas próprias flores, eu posso pegar na minha própria mão, eu posso me tirar pra dançar, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive eu me amo melhor do que você. Gente, essa música é um bafo, é um babado também. E eu não podia deixar passar, então eu resolvi fazer um lettering, gravar esse lettering assim como eu fiz o da Shakira também. E veio aí, vamos direto pra tela agora. Então, no início desse lettering, eu tinha uma ideia. A minha ideia era fazer uma colagem com essa imagem, eu peguei essa imagem da internet e eu achei que podia ser bem legal, porque é uma mulher levando flores e aí tá tampando o rosto dela, então não dá pra parecer muito bem quem é. E eu ia fazer uma montagem, alguma colagem digital, alguma coisa desse tipo. Essa era a minha ideia primária. E aí é um negócio legal que eu até vou fazer um vídeo no próximo, não sei quando, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre processo criativo, que a gente começa com uma ideia e aí com o passar do tempo a gente vai modificando, vai pensando, vai vendo outra coisa. E aí muitas vezes uma coisa que a gente pensou logo no início, quando chega no final já é uma parada completamente diferente. Isso acontece super no meu processo criativo. Mas vamos lá. Aí, como eu tava com essa ideia, eu comecei a rascunhar, né, como é que eu poderia escrever. Eu escolhi uma parte do refrão, né, que é I can buy myself flowers, que eu consigo comprar, eu posso comprar para mim mesma flores. E aí eu comecei a fazer um rascunho, né, eu fiz esse rascunho, coloquei essas linhas guias, fiz essa grid, né, essa grid de leve, que é uma coisa que eu sempre falo em vídeos, em cursos, em oficinas que eu já dei, que é muito importante você fazer uma malha, uma grid, usar linhas guias, para você saber ter uma ideia mais ou menos de onde vai ficar as letras, né? Como vão ser distribuídas as palavras, os pesos, os tamanhos, né? Para você saber ter uma noção e te servir de fato como guia para você fazer as letras de uma forma proporcional até entre elas
e elas e as palavras entre si, elas ornarem e fazer sentido com aquela composição. Então é muito importante você utilizar as linhas guias, porque senão o que vai acontecer? O seu lettering vai ficar jogado. Uma palavra vai ficar aqui, outra palavra vai ficar ali, e vão sobrar muitos espaços entre elas que não precisava, podia ser mais unificado. Enfim, então é importante. E aí foi isso que eu fiz aqui eu fiz o rascunho, tudo. Esse aqui foi um lettering 100% digital mesmo, porque eu fiz até o rascunho direto no computador. Eu uso uma mesa digitalizadora e eu vou fazendo direto no Photoshop. Eu uso um brush que já era do Photoshop, se eu não me engano, já veio instalado para fazer o rascunho, né? Que é um brush... Na verdade, eu acho que não é. Na verdade, eu acho que foi eu que baixei de um site de brush. Assim, eu não vou lembrar o nome do site especificamente. Mas é um pincel que ele imita como se fosse um lápis, como se fosse a textura de um lápis. E aí eu vou fazendo esse rascunho, né? E vendo como é que vai ficar. Eu escolhi fazer letras mais preenchidas, né? Mais completinhas. E escrita mesmo, né? Escrita não, é uma parada como se fosse uma escrita mais caligráfica, sabe? Como se de fato eu tivesse feito a mão no papel. Então, essa foi meio minha ideia. E aí eu comecei a preencher e depois, mais pra frente, vocês vão ver que eu vou achar uma forma um pouco mais prática e eu vou ensinar pra vocês aqui de como fazer um preenchimento de uma forma. Porque no caso desse lettering, por exemplo, eu vou de fato desenhando ele todo e ele vai tendo essas partes que vão precisar de um preenchimento por dentro, né? E existe uma forma muito simples e prática para você fazer esses preenchimentos usando a varinha do Photoshop. O nome é bem esse mesmo. E eu acabei aprendendo com uma ilustradora que eu já sigo. Ela também tem canal aqui no YouTube, ela também tem um Instagram que eu gosto muito. E eu já tinha visto em um dos vídeos dela que ela fazia essa técnica. Então, quando eu chegar na parte, porque eu esqueci, eu levei um tempo até eu me tocar. Enquanto eu não me tocava, eu tentava fazer dessa forma, que eu pegava a ferramenta laço e aí eu ia devagarzinho, porque aqui tá acelerado, mas eu ia devagarzinho assim e contornava para eu poder preencher, para eu fazer uma seleção e aí eu preenchia com um pincel. Mas é meio chato de você ter que ir contornando, porque precisa de uma precisão e tal. E, enfim, e não é tão prático. Aí eu tentei também fazer utilizando a caneta, né? Mas também não rolou. Eu tinha que fazer com pincel mesmo. Eu tentei fazer como se fosse no Illustrator, porque no Illustrator a gente usa a caneta para fazer, né, os contornos e tal, que é muito mais prático. Mas no Photoshop eu tive que usar o pincel mesmo. E aí tem uma ferramenta de pincel que eu faço para que o pincel ele vá mais devagarzinho. Não sei se vocês estão percebendo, porque está um pouco acelerado também. Mas esse pincel ele não fica tão duro, ele fica tipo maleável, sabe? Ele vai devagarzinho assim quando eu vou puxando e tem como fazer com que isso seja mais rápido ou menos rápido, como eu vou mostrar agora para vocês. Vou estar gravando novamente esse trecho porque eu não soube explicar muito bem. Para você fazer com que o seu pincel tenha uma precisão melhor, você vai na ferramenta pincel, o atalho B, e você vai na parte superior, onde está escrito Smoothing em inglês, eu não sei como é que é em português, me desculpem, mas é nessa parte onde está 25, está escrito Smoothing. E você pode aumentar ou diminuir. Quanto mais você aumenta a porcentagem, mais lento você vai fazendo o seu pincel andar na tela.
Quanto menor a porcentagem, mais rápido ele vai andar. Quanto mais lento, mais precisão você vai ter e vai conseguir manusear muito melhor o seu pincel. Então, é essa parte aqui que vocês precisam saber. Então, já pausa aí desse vídeo se for o caso para você, que você pegar, tirar print. Continuando. Então, eu fui continuando esse vídeo. Eu fui continuando esse lettering, né? E fazendo preenchimento ainda da forma ruim, da forma burra. E aí eu vou desenvolvendo tudo isso que vocês estão vendo aí. Tem uma coisa muito interessante que eu não sei se vocês estão percebendo, que eu tenho girado a tela do Photoshop para fazer alguns desenhos, alguns traços, como se eu estivesse girando o papel para poder fazer um traço melhor. E eu faço isso utilizando no teclado a tecla R. Você só clica no R e aí já vai aparecer para você girar. Essa é a versão de 2022 que eu estou usando no Photoshop. Eu não sei se em versões anteriores é outro atalho, porque eu também dei uma pesquisada e estava em alguns lugares dizendo que era Ctrl-O. Só que no meu não era Ctrl-O, era R. Então você vai testando aí na sua versão, ver se vai ser a mesma que a minha. E você coloca, né? Clica no R e aí você consegue girar a tela. Eu acredito que no Illustrator também seja o mesmo atalho, mas se não for, eu vou colocar aqui agora, nesse momento, qual é o atalho certo. Mas se for, é isso. E assim, eu vou continuando, né, contornando todo esse rascunho que eu vou fazendo para tentar preencher também depois. E falando um pouquinho mais sobre essa situação, que coisa, né? Eu fico pensando, tipo, como é que pode Miley Cyrus, Shakira, essas mulheres incríveis, talentosas, né, maravilhosas, sendo traídas, sendo usadas, sendo, né, feitas de lesa por boys. Eu fico muito triste porque, assim, se elas, que são elas, incríveis, maravilhosas, passam por isso, quem somos nós, réis mortais, aqui? Que esperança temos nós? Mas é isso. Infelizmente tem gente ruim, tem gente mau caráter em todos os lugares, né? Mas também tem gente boa, tem gente de bom caráter também por aí. É um pouquinho mais difícil de achar? É um pouquinho mais difícil de achar. Mas existe, né? Então, é isso. É só procurar, tem que ter muita perseverança, muita oração para encontrar, porque não está fácil, né? Não está fácil. É aqui nessa parte que eu começo a fazer do jeito inteligente. Porque o que foi que aconteceu? Eu mandei mensagem para a maravilhosa Bia Daga pelo Instagram e ela é uma fada acessível, então ela me respondeu porque eu tinha visto, como eu falei para vocês num vídeo dela, que ela tinha uma forma mais fácil de fazer esse preenchimento. E aí eu mandei mensagem para ela perguntando como é que ela fazia e qual era o atalho que ela usava e tal. E aí ela me respondeu maravilhosa. E ela tem um vídeo no Instagram dela, um Reels, em que ela explica especificamente isso, porque eu não fui a única, obviamente, a perguntar. Então isso me ajudou muito desde já. Muito obrigada, Bia Daga, maravilhosa. E aí, a forma que você pode fazer isso é dessa forma que eu vou estar mostrando aqui. É você pegar a ferramenta varinha mágica, você selecionar a área que você quer que seja preenchida, como eu estou fazendo nesse lettering. Só que aí que vem o truque, porque se você só selecionar,
e preencher, vai ficar umas barrinhas ao redor da onde você preencheu que vão ficar vazadas e não vai ficar legal. Então, esse foi o pulo do gato que a Bia Daga me ensinou, que é você ir na parte de selecionar, você clica em modificar e expandir a seleção. E aí, quando você expande a seleção, ela se expande, obviamente, para um pouco mais para dentro das linhas que você já tinha desenhado. E aí sim você pode preencher, que aí vai ficar tudo preenchidinho, muito legal. Eu segui o conselho que ela coloca lá no vídeo dela, de colocar em 4, porque lá quando você coloca para expandir, você pode colocar quantos números você quiser. Mas se você colocar 4, ela já é uma expansão boa para essa finalidade de preenchimento de uma área que você já tinha feito o outline, né? Então é isso. Enfim, se você quiser preencher coisas no Photoshop, vai nessa dica. E aqui nós já estamos numa fase onde eu já estou dando cores. Já tenho o lettering praticamente formado, faço uns acabamentozinhos, faço umas seleções para dar um acabamento melhor. E, coloco algumas dessas letras que eu já tinha desenhado como objeto inteligente, eu consigo isolar ela e fazer modificações como eu fiz aí no I. E agora estou fazendo no E também. Então, para deixar eles mais uniformes, com que fique mais ornando, porque eu tava achando que tava meio solto demais, assim, parece que ficou muito expandido o pincel, então não tava gostando, aí eu fiz esses acabamentos. Mas agora realmente é o momento de acabamentos e de cores. E aí eu achei essa paleta através desses vetores que vocês vão estar vendo, de flores, que eu peguei da internet, né? Peguei de forma paga e coloquei esses vetores, né, nesse lettering, porque ia me dar muito trabalho ter que desenhar flor por flor e eu não tava afim. E eu achei esses vetores, então eles super ornaram, super casaram com a proposta, que acabou sendo diferente da inicial, como eu falei para vocês, que era de fazer uma colagem, mas agora se tornou realmente o lettering como principal e essas flores para fazer a composição, né? Porque ela pode comprar quantas flores ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser agora, né? Então, agora não sempre, né? E é o que nós mulheres devemos sempre ter em mente. Você, mulher, você pode fazer o que você quiser. Ninguém tem que ficar dizendo pra você o que você tem ou não fazer. Você faz o que você quiser, o que for coerente, certo, obviamente. Você pode ouvir conselhos, mas a decisão final é sua. Então, aquela, né? Militei. Olha, tá sendo quebrado! Mas enfim, e aí eu também fui olhando os espaços que eu poderia colocar essas flores, né? Que eu poderia estar preenchendo dentro da composição e que fizesse sentido ainda. Então eu coloquei algumas flores nos cantos da composição, coloquei algumas flores ali naquele espaço que ficou faltando dentro do by, entre o by e o myself, para poder não ficar espaços sobrando, espaços vazios. Tipo, é importante ter espaços vazios, é importante você ter respiro, mas você também tem que saber uma diferença entre ter um respiro e ter espaços vagos que poderiam sim ser preenchidos e deveriam sim ser preenchidos, porque senão dá aquela sensação de que tá faltando alguma coisa ainda naquela composição que parece que não tá completa, sabe? Então, isso é uma coisa que você vai adquirindo meio com o tempo também. Essa expertise de entender os espaços, porque eu também fazia muito isso, de acabar deixando muitos espaços vazios desnecessariamente. Então, isso é importante. E eu acabei colocando também umas sombras. Coloquei uma sombra interna, eu dupliquei elas, coloquei uma cor de fundo, tava tentando colocar uma cor mais escura, só que não deu certo. Então eu fui no branco e eu achei que ficou melhor. Então eu deixei. E aí eu deixei essa sombra por dentro, que fica parecendo como se ela tivesse um fundo, como se fosse um recorte, e aí por trás tem essas cores, sabe? Então eu gostei mais desse efeito. E aí eu fui só modificando questão de
cor, né? Porque eu tava usando a cor literal das flores, mas aí eu não achei que ficou muito legal o vermelho, então eu resolvi fazer um vermelho mais fechado, um vermelho mais purinho mesmo, que o vermelho que tava antes era um vermelho mais alaranjado, então eu achei no processo que não tava ficando muito bom, né? E fui fazendo esses detalhes, coloquei essa imagem com esses ruídos no fundo só para dar uma textura, porque eu não gosto muito de coisa muito lisa, muito chapada no background. Eu gosto de sempre deixar uma texturazinha, porque eu acho que isso faz uma diferença, agrega um valor ali na composição, né? Então eu usei as ferramentas de Multiply, que é umas ferramentas de transparência que o Photoshop meio que disponibiliza. Então eu usei essas ferramentas para poder fazer com que ficasse esse background bom e ornasse com. Agora vocês podem ver como ficou essa maravilhosa composição, né? Também coloquei ainda uma padronagem das flores no fundo, né? Para além da textura que eu já tinha acabado de colocar de uma imagem com ruídos, eu também fiz essa textura, só que eu acabei não gravando por algum motivo. Eu devo ter me distraído e comecei a fazer e esqueci de gravar, então. Mas foi essa textura de flores que eu fiz essa padronagem, assim, eu só fiz uma repetição das flores e agrupei elas e coloquei uma fileira de flores e aí eu fiz uma outra fileira, uma cópia, só que mudando um pouco a posição delas no espaço, e aí deu uma padronagem sutil e legal. E é isso. Vocês gostaram, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tenham gostado do vídeo e tenham gostado do lettering também. Me segue nas redes sociais, a Flower Oficial, em todas elas, especialmente no Instagram, onde eu vou estar colocando essa arte, né, na íntegra lá para você ver, para você comentar. Então, dá esse engajamento pra gata aqui, porque ela merece, eu acho. E não esqueça de se inscrever aqui no canal também, deixar o seu like, porque isso é muito importante. Divulgar também, compartilha. Eu tô precisando de 1000 inscritos aqui. Eu já vou deixar logo essa campanha aqui. Preciso de 1000 inscritos, começar a me monetizar, porque por enquanto eu só estou fazendo por amor. E eu quero também fazer por dinheiro. Não, eu começo fazendo por amor e eu gosto de fazer esses conteúdos aqui. Eu gosto de estar trazendo, né, conteúdos de arte, conteúdo de vida e falando aqui com vocês. Mas a gente também precisa pagar contas, né? A gente também precisa... Eu quero poder um dia viver apenas disso. Então, 1000 inscritos. Se você compartilhar para 10 pessoas e falar para essas 10 pessoas compartilharem para mais 10 pessoas e 10 pessoas, a gente vai fazer uma pirâmide do amor para me ajudar. Se vocês gostaram do vídeo, realmente compartilha se você é de design, se você é ilustrador e acha que isso daqui pode ser relevante para outras pessoas, para seus colegas e tal, compartilha no grupo do colégio, da faculdade. Enfim, ajuda a gata, tá? Que a gata tá ajudando vocês têm que ajudar a gata também. É isso, meus amores. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Thank you.